fluxo rodoviário no Rio Grande do Sul cresceu 2% entre setembro e outubro de 2024. A alta foi impulsionada pelo aumento no tráfego de veículos pesados, que aumentou 3,7%, de acordo com o monitor de tráfego nas rodovias. O fluxo dos veículos pesados está diretamente ligado à atividade econômica, já que são eles que transportam as cargas produzidas no país. Para entender o que esse aumento indica sobre a economia gaúcha, vamos conversar com Bruno Oliva, economista e pesquisador da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Thaís, e com você? Tudo bem. Bom, se comparar esse aumento de setembro e outubro, o aumento em outubro, em relação ao mesmo período de 2023, o aumento foi ainda mais expressivo, de mais de 18%. O que essa medida aí de aumento de fluxo de veículos pesados nas rodovias brasileiras, em especial aqui das rodovias gaúchas, indica sobre a logística no país? Como a gente sabe, o modal de transporte rodoviário ainda é o mais importante em termos quantitativos logísticos aí no país. Então, na medida em que os bens e produtos, né, tanto agrícolas quanto industriais, são feitos, eles precisam chegar no seu consumidor final e a principal forma de acontecer isso é via transporte rodoviário, em particular com veículos pesados. E a gente vem monitorando no Rio Grande do Sul, não só no Rio Grande do Sul, mas também no Rio Grande do Sul, por meio do pedágio, né, que tipo e a quantidade de veículos passam pelos pedágios aí do estado. E o que a gente identificou é, de fato, esse crescimento, que ele acaba representando, em boa medida, um dinamismo econômico aí recente. Pois é, o Rio Grande do Sul foi afetado aí duramente pelas enchentes, né, em maio e junho, e a gente verificou uma paralisação, uma redução na atividade econômica em todo o estado, uma vez que quase todos os municípios foram afetados, inclusive muitas rodovias, né, Bruno? Vocês chegam a ter um detalhamento, assim, desse levantamento, desses números, porque é um crescimento bastante grande em relação ao ano passado, mesmo tendo passado por essa dificuldade aí no meio do ano. Quando a gente considera os dados aí, comparando com a época das enchentes, enfim, do desastre, aí a gente consegue observar uma queda muito grande na época, né? E isso já foi retomado, quer dizer, não significa o fato de ter tido esse aumento recente com relação ao ano passado, nesses últimos meses, não significa que não houve prejuízos para a economia, obviamente, né? Não houve prejuízo para a economia do Rio Grande do Sul, porque os prejuízos foram muito grandes, e o indicador capta isso. Se a gente olhar o fluxo de rodovias na época das enchentes, ele caiu de forma muito significativa, naturalmente. E quando a gente compara, né, os últimos 12 meses, nos quais incluem os meses da catástrofe, em comparação com os meses anteriores, o resultado é negativo, ou seja, quando se compara esse período todo que inclui os meses da catástrofe, a gente teve uma queda nos veículos, né, pesados que passam nas estradas em relação ao período anterior. E o tráfego de leves também teve alguma mudança significativa nesse período, Bruno? Assim, que você tenha de cabeça algo muito marcante? Na verdade, o tráfego de leves também acompanha em alguma medida a dinâmica econômica. Então, a gente viu aí nos últimos meses um resultado também positivo. Não só no Rio Grande do Sul, mas também acontece em São Paulo, por exemplo. Bom, a gente abordou aqui no programa recentemente a questão das hidrovias, né, que precisam de manutenção tanto quanto as rodovias, para que possam ter um crescimento aí nesse transporte de produtos, especialmente do agronegócio. Você entende, como pesquisador aí da FIP, que uma melhora em outros modais vai alterar significativamente aí o transporte de pesados nas rodovias brasileiras? É claro, tem esse potencial, né? Mas ele ainda não se verifica quantitativamente ainda muito relevante, né? Então, está havendo em alguns estados, em alguns lugares, investimentos nessa área, mas certamente ainda não é o suficiente para substituir de forma muito significativa o que é transportado via rodoviária. Mas, claro, que esse cenário pode mudar aí com os investimentos que estão
sendo planejado. E de qualquer forma, né, Bruno, tem toda uma questão do transporte da fazenda, digamos, ou da indústria para os portos ou para os, né, enfim, para os portos especialmente, ou para as ferrovias, no caso, porque também há uma tentativa de investimento nessa área aqui na região sul também. O transporte rodoviário vai continuar sendo importante no agro brasileiro por muito tempo. Por muito tempo, né? Como você disse, além do transporte que a gente pode chamar de direto, por exemplo, do porto até o consumidor final, a distribuição final, ainda existem os elementos multimodais, né? Por exemplo, como você disse, Thaís, se vai de um porto até uma ferrovia, em muitos casos precisa passar por um trecho rodoviário e isso ainda vai ser relevante no curto prazo. Como é que funciona, agora falando um pouquinho sobre esse trabalho do monitoramento do fluxo, né? Como é que funciona o trabalho realizado pela FIP em parceria com a empresa Veloy? Queria entender um pouquinho essa dinâmica e como é possível trazer um diagnóstico aí tão preciso em relação ao fluxo mensal, né, nas rodovias brasileiras. A Veloy, ela tem um tag, né, que passa, na medida que os veículos passam pelos pedágios, isso fica registrado. E aí a empresa, né, a Veloy, nos passa para a FIP, né, as informações desse registro, e a partir daí a gente, com dados bastante volumosos e detalhados, a gente consegue criar esse indicador, que ele tem uma boa vantagem, que ele é rápido, a gente consegue divulgar, logo que acaba o mês, alguns dias depois, a gente tem um indicador que acaba sendo uma boa medida aí do dinamismo econômico. Isso é que eu achei interessante, porque é um levantamento mensal que traz uma realidade, inclusive esses números e esse acompanhamento histórico aí, ele acaba gerando até uma possibilidade de elaboração de políticas enfim, de rodovias, junto aos governos, junto às próprias concessionárias. Talvez isso possa ser também uma ferramenta para melhorar, né, o sistema rodoviário no país? Cada vez mais o uso do que se convencionou chamar de Big Data vem sendo utilizado para fins, inclusive, de elaboração de política pública. Então, há alguns anos atrás, era muito raro você ouvir falar de algum indicador econômico que fosse baseado em dados de uma empresa privada, né? E já mais recentemente, justamente por conta do uso de tecnologias específicas, isso vem sendo cada vez mais comum. E então, como você disse, Thaís, essa é uma tendência de ter esses dados, obter esses dados aí por intermédio de várias fontes, inclusive empresas privadas, e conseguir utilizá-los para o desenho e monitoramento de políticas públicas. Até você falou aí sobre empresas privadas, né? As empresas de logística, elas podem verificar, por exemplo, a partir do que traz esse monitoramento, novas rotas, de repente, rotas mais econômicas, ou desviar de estradas com muito tráfego, que acaba reduzindo a velocidade e, por consequência, o tempo de entrega? Então, certamente. Tem, inclusive, aplicativos, né, que permitem, de forma quase ao vivo, online, identificar onde tem trânsito, né, e permitindo aí uma otimização de rota. Então, várias informações cada vez mais estão sendo utilizadas para otimizar, aí no caso da nossa conversa, o serviço logístico. Muito bem, que legal esse trabalho, Bruno, e que a FIP continue trazendo aí informações importantes para o setor econômico brasileiro, já que temos aí esse grande peso do transporte rodoviário na economia nacional. Obrigada pela participação. Obrigado pela oportunidade, a você e a todos os telespectadores.